De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Como saber se estamos cumprindo de fato o nosso propósito? No vídeo de hoje vamos ver o que Jesus diz na sua oração em João 17, para nós sabermos como ter uma vida que glorifique a Deus. Ui! Seja muito bem-vindo a este canal. Se você não me conhece, eu sou a Abi e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o 5º episódio da série Jesus e os Solteiros. É uma série de 6 episódios, já foram 4, este é o 5º, vamos lá. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre como você, solteiro cristão do meu coração, não precisa esperar um casamento para começar a viver uma aventura incrível com Jesus. E no vídeo de hoje a gente vai para uma parte mais prática, então se você que está me assistindo não é solteiro, também vale para você. E eu quero falar para vocês qual é esse tal de propósito que a gente tem que cumprir. Às vezes surge no nosso coração aquela inquietação, meu Deus, qual que é meu chamado, quero cumprir meu propósito e tudo mais. A gente às vezes fica um pouco preocupado, eu já fiquei bastante preocupada, confesso. Esse vídeo existe justamente por isso. Eu acho que a gente coloca muita pilha num jeito que não precisaria colocar tanta pilha. As coisas são muito mais simples e indo aqui para a Holy Bible, a gente vai ver que a gente não precisa viver tão doido, estressado, não é mesmo? Uma vida leve, vida plena, não é mesmo? Não precisa ficar estressado com o seu chamado, com essas coisas. Vou te dizer o porquê. Antes de explicar essa coisa toda do chamado, do propósito que a gente sempre ouve, é interessante a gente parar pra pensar que a gente fica meio doido assim, mas geralmente não é pelo que a Bíblia diz, mas sim pelo que a gente ouve por aí. Tendo dito isso, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Essa é a oração que Jesus faz momentos antes de ser preso para ser julgado e ser crucificado. Então, assim, ao fim da carreira de Jesus, e ele fala isso: eu glorifiquei-te na terra, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste a realizar. Ou seja, qual é o propósito? É uma coisa bem óbvia, vocês não queiram brigar comigo. É cumprir a obra que Deus nos deu a realizar. Ai, mas qual que é a obra que Deus me deu para realizar? Calma, a gente já vai chegar lá, então respira, inspira, porque tem outra coisa muito importante antes de entender a obra que Deus nos deu para realizar, que é essa parte que deixa a gente meio doido. É uma palavra muito linda e maravilhosa que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que a gente precisa ser fiel. De que vai adiantar pra gente saber todos os pormenores da nossa vida, de propósito, de caminho, de tudo, se a gente não conseguir cumprir? A gente não vai glorificar Deus por saber para que eu fui criado. A gente vai glorificar Deus quando cumprirmos a obra, a missão que Ele nos deu para realizar. Porque devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera que seja fiel. Oh, o que Deus espera de mim? Ele olha para você através desse vídeo e através desse versículo que a gente acabou de ler e diz assim: eu espero que você seja fiel. Você lembra da parábola dos talentos? Então um senhor muito rico foi sair lá da cidade, se não me engano ele ia ser coroado e tudo mais, representando Cristo. E ele tinha alguns servos. E ele distribuiu para cada um dos servos talentos segundo a capacidade de cada um. Os talentos, nesse contexto, eram tipo peças de ouro que valiam muitos dinheiros. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um. O que o patrão esperava? Que eles fossem fiéis. Eles só tinham uma missão. Uma missãozinha, que era multiplicar a riqueza do Senhor enquanto ele estivesse fora. O primeiro, que tinha 5 talentos, granjeou e ficou com 10. Quando o Senhor voltou, ele recebeu como servo bom e fiel. Do segundo da mesma forma. Só que o terceiro recebeu uma repreensão. Por quê? Porque ele só tinha 1 talentinho e aí, por que Senhor do mal? Não, porque ele só tinha uma tarefa e ele não foi fiel com aquela tarefa. A gente não precisa ser incrível, ter mais likes, ser o mais bem desenvolvido, ter desenvoltura, ter a melhor oratória, ter os melhores argumentos. Não, assim, Deus olha pra gente e fala assim, tá, ok, que lindo, mas não é isso que eu espero de você. O que ele espera de nós é que nós sejamos fiéis. E isso vai além das nossas obras, mas começa no nosso coração. Independente do que Deus tenha pra mim, eu quero ser fiel a Ele e à obra que Ele me deu. Agora é o que a gente quer saber, mas ser fiel a quê? A primeira coisa que Deus espera de mim e de você é que a gente tenha comunhão com Deus
e com os nossos irmãos. Lá em Colossenses 1, se vocês forem dar uma olhada, vocês vão ver que fala que toda a plenitude habita no Filho e que através do Filho, então de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, tudo mais. Ou seja, Jesus conseguiu fazer algo muito incrível para todos nós, que é trazer a reconciliação de nós com Deus e também de nós com o próximo. Em Efésios 4:3, a gente vai ver Paulo falando para a igreja de Efésios para manterem o vínculo da paz. O Espírito fez o vínculo da paz e é pra gente manter. Então assim, a gente tem que ter paz com Deus, ter comunhão com Deus e a gente tem que buscar ter paz com o próximo. Esse é o primeiro propósito que você tem que cumprir nessa terra. E aí, você tá sendo fiel a isso? Segunda coisa, nós somos chamados para ser parecidos com Jesus. Ou melhor, para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus, porque a gente não se torna mais parecido com Jesus da noite pro dia. É um processo que só vai ser concluído quando nós chegarmos lá no céu de glória e estivermos livres deste corpo de perdição. Sabe aquele texto que diz que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus? Se você olhar no versículo seguinte, você vai perceber que esse bem que tá falando, que tudo coopera pro bem, é nós nos tornarmos a semelhança do Filho. Esse versículo a gente já conhece, mas eu quero trazer um outro para você. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso anda muito com a primeira coisa que a gente falou aqui, porque Jesus era alguém aqui na Terra que amava a Deus acima de todas as coisas e que amava o próximo como a si mesmo. Então, a gente vê que esses dois propósitos caminham junto. A gente está sendo lapidado e moldado para nos parecermos mais com Jesus. E se a gente parar para pensar e a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que tem muitas coisas que Deus nos designa. Então, em vez de a gente viver desesperado de como que eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida, a gente pode gastar esse tempo de desespero lendo a palavra de Deus e vendo o que a Bíblia diz pra gente fazer. Porque só da gente estar obedecendo o que a Bíblia diz, a gente já está cumprindo o nosso propósito. Jesus diz em João 14 que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é aquele que o ama. O que é esse os guardar? É colocar em prática. Aqueles que ouvem os mandamentos de Jesus e colocam em prática estão demonstrando amor por Jesus. Então, antes de você se desesperar de "Oh meu Deus, qual é o meu propósito?", leia a Bíblia, devore a Bíblia, leia muita Bíblia, olhe o que a Bíblia diz para você fazer e aí você vai perceber que 75% do caminho já está andado. Mas se você tá aí se perguntando, mas e o meu propósito, meu chamado que eu nasci, fui criado para ser? Se a gente for parar para pensar em propósito específico, um chamado individual, enfim, chame como você quiser, tem um jeito muito simples de descobrir o seu chamado, o seu propósito, e se eu te falar, você não vai acreditar. Pra gente saber qual que é o propósito específico, individual que Deus nos criou para viver, tudo isso é só uma consequência de andarmos com Deus. Em Colossenses 3 vai falar que a nossa vida está escondida nele, tanto a nossa vida eterna quanto o nosso propósito de vida, a nossa direção, tudo que nós somos, a nossa identidade está escondida em Deus. Então, enquanto a gente cultiva o nosso relacionamento com Deus, a gente vai descobrir para que Ele nos criou. É importante a gente também olhar para nós, olhar quais são as nossas características marcantes, o que a gente sempre gostou de fazer desde que era criança. Isso vai nos ajudar também a ter um direcionamento. E a terceira coisa, que é muito importante também, é a gente saber discernir o tempo e o modo das coisas. Porque não é porque você nasceu para fazer X coisa que agora é tempo de você fazer X coisa. Um exemplo meu que vai ficar muito claro pra vocês é que desde pequenininha, gente, eu sabia que eu ia ser youtuber. Mas esse é o tempo certo que Deus preparou pra eu estar aqui fazendo vídeo pra vocês. Como eu sei disso? Há 10 anos atrás eu tentei começar a gravar um canal no YouTube. Há uns 5 anos atrás eu tentei de novo. Há uns 2 anos eu tentei de novo. Mas só ano passado era o tempo e o modo de cumprir essa missão que Deus me deu pra cumprir. Enquanto você anda com Deus e deixa o Espírito Santo te direcionar, enquanto você olha para sua vida, para sua história, você vê características
coisa que Deus criou que é só sua. Deus te fez desse jeito. E enquanto você busca em Deus discernir o tempo e o modo, e enquanto também você vai cumprindo o que a palavra de Deus diz, a gente vai cumprindo o propósito passo após passo. Quando a gente olha para Jesus fazendo aquela oração, a gente sempre pensa na cruz. Sim, a cruz fazia parte do propósito de Jesus, mas antes disso, a missão dele era treinar os discípulos para firmar a igreja. Ou seja, em um tempo, a missão de Jesus era uma, e partindo para o fim da vida dele, a missão dele era outra, mas tudo partindo desse propósito de fazer parte do grande plano de Deus que estava fazendo para a humanidade. Você também faz parte desse grande plano de Deus para a humanidade, com uma pequena parcela, bem menor do que a de Jesus, claro, mas é para isso que Jesus nos chamou. Para resumir, seja fiel, conheça a Deus, ame o próximo, leia a Bíblia, cumpra a Bíblia e continue andando com Deus para descobrir passo após passo o que você tem que fazer. Você não precisa saber o que você precisa estar fazendo daqui a 20 anos. Você precisa saber o que você precisa fazer hoje, ainda que você se prepare para daqui a 20 anos, mas que você viva um dia de cada vez, sem neura, sem estresse, simplesmente cumprindo o que Deus propuser para você fazer em cada estação da sua vida. Para finalizar esse papo com você, eu quero trazer a cena do filme Soul. Você já assistiu Soul? É um filme muito bom. Nesse filme mostra um diálogo que é mais ou menos assim, pode ser que eu esqueça, conta uma historinha que é assim. Um peixinho que queria muito conhecer o oceano chegou num peixinho mais sábio e perguntou: "Oh, como eu faço para conhecer o oceano?" E o peixinho mais sábio falou: "Mas você já tá no oceano." E o peixinho mais novo falou: "Não, isso não é o oceano. Isso aqui é água." Quantas vezes nós não somos como esse peixinho? Se você tá aí pensando em propósito e fica desesperado, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá no oceano. A presença de Deus é oceano. E a gente acha que é só água, eu quero conhecer o oceano. É só me relacionar com Deus, eu quero saber o meu propósito. Se você tá em Cristo, se você nasceu no Espírito, se você vive uma vida no Espírito, você tá vivendo, sabe? Você já tá no oceano. Para de olhar para a presença de Deus, para de olhar para o que Deus tem te proposto viver hoje e falar: "Nossa, isso aqui é só água, isso aqui é uma vida normal, eu quero conhecer o oceano." Deus já é nosso oceano. E não existe um chegar lá, a gente já tá lá. Se a gente tá em Cristo, a gente já chegou lá. A gente é transformado à semelhança de Cristo de dia em dia, gradativamente, como a gente viu aqui. Mas a gente, em Cristo, já chegamos. Em Cristo, já estamos caminhando para o lugar certo. Então, você não precisa se preocupar tanto. Respira fundo, saiba que, assim como Jesus, assim como tantas pessoas da Bíblia e assim como tantas pessoas da história da igreja, nós podemos sim cumprir o nosso propósito. Não se preocupa tanto com isso, se apegue ao básico, não se esqueça dos rudimentos da fé e só vai. O Espírito Santo vai te guiar para você encontrar esse caminho. Conta aqui pra mim nos comentários se esse vídeo fez sentido e se hoje você tá olhando pro que você tá vivendo como: "Uau, estou no oceano, estou onde deveria estar", ou "Ai, isso aqui é só água." Conta pra mim que eu quero saber. E eu já quero te agradecer por assistir esse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like. E se você quer ver mais vídeos sobre solteirice cristã, vida com Deus, acompanhar a minha jornada, já te convido a se inscrever nesse canal. É isso, um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau! Jesus tá dando até sede já, vai dar certo. Você lembra da palavra bolada? Oh, Jesus, me ajuda pra testar minha paciência, o meu nível de estresse. Não sei se eu passei no teste, ai, Jesus, misericórdia. E tá meio ruim. De novo.